Cara, pra você, Marco, a gente tem, além dos zumbis, a gente teve a perseguidora, certo? E ela fala também. Sim. Como é que foi pra construir essa voz desse monstro que nunca tinha aparecido, a gente não tinha referência nenhuma, a não ser, obviamente, o original que veio pra vocês? Cara, é original. É sempre o Uhum. original que manda, sabe? Não tem, óbvio, em alguns casos, você consegue... Por exemplo, a gente tá falando das reações. É, vai soar muito melhor se a pessoa segue, mas traz pra nossa linguagem. Porque, por exemplo, reação de japonês, às vezes é muito seca. Uhum. Tá. Porque isso passa muita precisão. A nossa tem um arzinho, normalmente, sobrando. Então, seguir, mas trazer pro nosso é sempre muito louvável, assim. Mas, normalmente, o original manda. Não tem o que fazer, o original manda. Em alguns casos, a pessoa propõe uma coisa que separa e fala, opa, vai funcionar. A gente tem que tomar muito cuidado exatamente porque a gente não sabe o nível de processamento que a voz pode sofrer no final. Uhum. Porque tem o processamento final. Por exemplo, quando eu fiz o Goro, se eu pesasse a voz demais e entrasse o processamento, você não entende o que o cara fala. Uhum. Então não tem o que fazer. Então a gente tem que só tomar esse cuidado, mas é seguindo o original. Sempre o A original. referência de vocês foi em japonês ou em inglês? Em inglês. Foi em inglês, veio já Inglês. no dublado em inglês, veio, tá. É. Porque o Resident Evil, apesar de ser um jogo japonês, ele é todo se passa nos Sim, Estados Unidos, sim, né? sim. Então a povo acaba pegando a referência, são americanos, né? É, Na é. grande maioria dos Uma, personagens. pra você, que assim, a gente teve agora um outro jogo chamado God of War: Son of Sparta. Sim. E eu quero perguntar pra você, saindo um pouco com os atores e tal, porque a gente teve agora esse jogo e ele teve um problema que não foi dos dubladores. Aliás, tem um dublador que a gente ama, que é o Ricardo Juarez, Sim. fantástico, eu amo ele, nosso amigo. Mas teve um probleminha de mixagem, que em alguns momentos, um ficava um pouquinho mais alto, ou seja, mixagem. O quanto você tem que estar atento, ou se é que você fica, você deve ficar, obviamente, você tem que estar atento nessa parte de mixagem, porque às vezes, pô, uma dublagem excepcional do Felipe é jogada fora pela parte da mixagem não estar tão boa, Uhum. né? Não necessariamente tem acontecido isso agora, mas teve alguns probleminhas assim. Como é que é a sua parte atuando ali? Como é que é com a galera? Como é que funciona essa parte? Ou não tem contato? Como é que funciona? Então, você vai ter sempre um processo que vai acontecer na finalização mesmo, Tá. que a gente não tem qualquer controle sobre esse, mas em alguns casos tem uma parte desse processo que pode ser feita pelo estúdio. Então, quando a gente sabe que a pós vai ser feita no estúdio, Tá. eu só preciso ter o cuidado de ficar prestando atenção se alguma coisa pode sair fora, porque isso aí é uma parte totalmente técnica. Uhum. Lá na Rockets, a gente tem a satisfação de trabalhar com uma equipe muito cuidadosa. Uhum. Então todo mundo joga, todo mundo curte a parada muito. Então a gente tá sempre dialogando e, por exemplo, se acontece algum detalhe e a pós está sendo feita com a gente, o cara da pós passa, conversa com o técnico de captação, com o engenheiro de captação, e aí a gente também vai ficando atento, a gente meio que vai cobrindo. A minha parte não se envolve com Tá. isso. Eu, no máximo, falo, cara, não tá uma coisa estranha? Tá. Mudou a reverberação da sala, qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é uma coisa que tá na mão dos engenheiros mesmo. Geralmente legal. vocês entregam um conteúdo e vai. Então é exceção ficar com vocês esse material do pós. Depende, não Tá, vou falar tá. que é uma exceção, Tá. porque realmente é a forma como o trabalho é contratado, digamos assim. Uhum. Entendi. Mas quando tá na mão da gente, a gente tem um pouco mais de controle. Mas ainda Aham. tem esse detalhe. Existe um nível que é feito aqui, e quando vai pra lá ainda tem um processo, igual eu comentei. Uhum. Determinado timbre, se você não toma cuidado, quando chega no final de tudo... Porque, imagina, o que os caras fazem pra 20 línguas. Então eles têm um preset, mano. Aham. Uhum. E eles vão passar esse preset pra Pra todo todo mundo. mundo. Faz sentido. Então, não tem... porque isso é uma coisa que a gente fica imaginando, né? Como é que o time original que revisa tudo isso, né? Porque tem todas essas línguas pra fazer. doido. E jogo é um negócio muito mais longo do que filme, né? O filme eles são 2 horas e valeu, né? Muito. Vocês acham, né? Tanto o Marco para diretor, mas também o dublador, né? E você, Grana, que a complexidade de fazer um jogo em comparação ao filme, pra vocês? É muito mais difícil. Porque o filme tá lá, né? Tem um começo, meio e fim. O jogo tem ramificações, né? Uma Uhum. coisa leva pra outra. São arquivos infinitos com nomenclaturas pra cada arquivo, né? É muito complexo. Eu dirigi o jogo uma vez lá atrás, eu achei... Era um jogo até mais simples.
O que é feito hoje em dia, eu acho absurdo, assim, é muito complicado, entendeu? Muito mais. Eu acho assim, a execução do nosso trabalho como dublador, ela não muda tanto, Uhum. mas o problema maior é o volume de coisas que a gente precisa e isso. Eu acho que se você não tem orientação, você vai estar muito às cegas. Uhum. É porque tem isso, assim, o diretor do game, a dificuldade que ele vai ter, ele precisa fazer com que aquele dublador esteja olhando para um gráfico e consiga viajar para onde tem que ser feito. É. O filme ser estimulado pela imagem. Você vê lá o Robert De Niro, você vê o Matt Damon, você tá junto com ele ali. O game não. Fora os cutscenes, é uma onda sonora. Uhum. Se ele não conseguir trazer essa... Pode parecer bobagem, mas trazer essa magia pro dublador ali, ele vai ficar só pá, mecânico. Vai ficar uma coisa sem vida. Então precisa de ser um diretor que entenda o que está sendo feito, que consiga conduzir você, a fazer você viajar com ele pro terror, pra guerra, pro que quer que seja, esteja ali olhando para aquela wave e trazendo a vida necessária. Então o trabalho eu acho bem exaustivo mentalmente, assim. Muito. Eu confesso que terminar alguns jogos, se você terminar um dia de trabalho, você não quer fazer outra coisa. Porque assim, quando é um jogo de história linear, se você recebe um bom material para trabalhar e o material chega linearmente, beleza, é um pouco mais suave. Agora imagina um jogo de mundo aberto, É. que você tem que ficar o tempo todo, não, pera, a gente tá em tal lugar do mapa. Não, pera, agora a gente tá em tal lugar. É. Como é que você faz pra fulano? O Grinan tá fazendo, porque normalmente nos jogos você vai fazer as mesmas vozes que o ator original fez. Então, se o ator no original fez 5 personagens, você vai fazer os mesmos 5 Uhum. personagens. Como que você tem certeza, pra gente aqui no caso, quando às vezes precisa trocar, se não tá falando uma pessoa com ela mesma? Então você começa a ter que montar um mapa mental assim bem complicado. E o Leon faz muito isso, né? Sim. Ele tá andando ali, ele dá um resmungo ou fala alguma coisa ali Não, e eu pra digo- ele mesmo. Não, o que eu digo com ele mesmo é, o Grinan tá fazendo o Contracena. Homem-1. É outro personagem. Tá, É. tá. E- Faz e- sentido. isso, Aham. ano passado teve uns 2 jogos que isso aconteceu comigo. Teve Que eu isso? peguei, Sim. tipo, o cara que fez o protagonista também fez algum NPC que tinha infinito, o jogo no mundo aberto tem muito, e aí tá falando a mesma voz, falando com ele cruel. mesmo, sabe? Isso realmente acontece. E é difícil de lidar com isso aí. Isso que é doido, né? Porque e é uma coisa que... Porque acontece? A dublagem não começou em jogos. Então, os estúdios de dublagem, eu imagino a grande maioria que estão aqui há tantos anos, que vocês trabalham há muitos anos com isso, começou fazendo filme, série, não sei o quê. Quando vem os jogos, vocês têm que reaprender a fazer um negócio completamente diferente, sim. né? Tanto que os jogos começaram sendo feitos em estúdios de dublagem, hoje em dia é tão diferente que agora são estúdios para games. Tanto que lá não faz filme. Não, lá a gente Ah, só que trabalha legal. com- É específico para isso, é um universo muito Pô, à que parte. maneiro, tem estúdio agora de dublagem só pra jogo. A Rockets, Aham. porque a Rockets, os donos da Rockets hoje, que são o Cristiano e o Carlos, eles já estão no mercado há muitos anos. Uhum. Então, o Chris tinha... O Carlos, ele trabalha desde os primórdios da IA no CD, revistinha de CD. E o Chris tem o estúdio já há muitos anos, já tinha, era o dono da Maximal. A Maximal passou a ser Keywords, e a Keywords, aí depois eles saíram e fundaram a Rockets. Então a galera tá há muito tempo nessa Uhum. história. E o Chris, desde que ele abriu o estúdio dele, ele trabalha basicamente com game. É o carro-chefe, é por onde vai, é o que ele curte, é o que ele gosta. Por isso que eu comentei, a equipe normalmente todo mundo joga. Não, horário de almoço, quando a gente almoça na empresa, é falando de jogo. Uhum. Nossa, tem 20 minutinhos. Tem um Xbox, um PlayStation, um Nintendo Switch. Para a galera, vai ficar jogando, assistindo. Uhum. Então, assim, lá é específico. Você tem ainda estúdios que são estúdios de dublagem e também trabalham Pode ser com que games. faça, Talvez uns 2 ou 3, Uhum. mas eu acho que hoje a maioria dos estúdios que trabalham com games em São Paulo são exclusivos para Pô, games. que legal. Vocês estão. Bom, vocês são dubladores. Eu vi a lista de vocês aqui, minha Nossa Senhora. É coisa pra caramba, é difícil até de listar. Isso traz uma bagagem muito legal. Dentro da experiência de vocês, assim, a gente vê que a dublagem dos games, ela mudou muito e cresceu bastante. Então, a maioria dos jogos hoje, graças a Deus, eles chegam localizados. Mas pra vocês, assim, do ramo, na visão de vocês dois, assim, quando foi que vocês viram essa virada? Citando até outros games, né? Que a Capcom, ela chegou um pouco até atrasada nesse meio, né? Foi muito impactante, mas chegou atrasada. Tiveram vários... Quando é que vocês viram essa virada aí em relação... Pô, aqui é uma oportunidade de começar a dublar games, cara. Ó, tava fora do radar, mas agora dá pra gente trabalhar com isso aqui. Quando é que vocês viram essa virada? Porque assim, só completando o que você falou, a Blizzard, né?
já dubla jogo desde o Warcraft É, 2, há né? A muitos Blizzard é uma anos, das... Eu fiz o Começou. Warcraft 2. Caraca, Warcraft 2, que É. foda! Tychus Findlay. Era um cara gigante. Aham, é um dos heróis, provavelmente, né? Cara, esse é o mais antigo que eu me lembro. Não sei se tem antes do Warcraft 2, se tem dublado em português. 18 anos. Mais, né, gente? Velho, Vê esse aí é pra velho. mim quando é Esse que o velho. Warcraft 2 saiu. Eu acho que é mais, hein? É. Esse é um muito tempinho. antigo. E já tinha. E assim, a Blizzard é realmente a dublagem dos bagulho da Blizzard é um bagulho de alto nível desde. Não só a lá dublagem, a atrás. qualidade das animações também. 95 o Warcraft 2. Então, não é que chegou Caramba! atrasadinha. Chegou um 30 pouco anos. atrasada, Capcom. Mas chegou com Mas chegou, tudo. é. Sim, Enfim, sim. qual que é a visão de vocês quanto a isso? Nossa, quando isso começou a fazer... Eu cheguei em São Paulo tem 20 anos. Você é do Rio, né? Você tá Sou falando? do Rio, é. Uhum. Cheguei em São Paulo tem 20 anos. Eu cheguei aqui e já tinham games rolando, assim. Eu não lembro se no Rio de Janeiro, de 20 anos pra trás, Eu acho que tem. já tem. Já. O problema é volume. Uhum. Isso que vocês estão falando. Sim. Né? É Tá. volume. É. Eu cheguei em São Paulo em 2013. E eu já cheguei. Você é de onde? Eu sou nascido em Goiânia, mas vivi em Belo Horizonte Tá. a minha vida toda. E aí chego em São Paulo em 2013. E ali eu já começo a dublar game. E eu acho que, pra mim, particularmente, é o grande ponto de virada. Porque, igual eu comentei, eu gosto de videogame desde muito sempre. Uhum. Eu participei de. Vi o Diablo 2 Uhum. ganhar legenda em português por causa de fã. Legal. E eu acho que é por aí, entre 2012, talvez tenha sido essa virada de você ter grande volume a ponto de ser uma coisa que está no mercado e é um produto que te ajuda a sobreviver e E tudo ter mais. empresas específicas. É, empresa pra específica pra Exatamente, isso, né? exato.